Circle of Inevitability, capítulo 1058. Encontro. Em frente à névoa branco-acinzentada que cerca a área da fonte do esquecimento. Lumian e Jena abaixaram a cabeça, pressionaram as mãos no peito e recitaram o nome honroso do Senhor Tolo. Quando levantaram a cabeça, já haviam chegado ao outro lado da névoa cinzenta. Os dois seguiram a encosta para baixo e logo ouviram sons fracos e etéreos de respingos. Poucos passos depois, eles viram a figura de uma bela e santa mulher vestida de branco. A filha da demônia primordial, Crismona. Jena examinou o rosto pálido e transparente do alvo por alguns segundos e deu um passo à frente, para ver se sua natureza especial provocaria alguma reação adicional. De repente, um brilho de luz apareceu nos olhos vazios e vazios de Crismona. Era cortante, frio e extraordinariamente cruel. Quase simultaneamente, ao redor de Lumian e Jena, do terreno inclinado, da névoa cinza acima e do ar em todas as direções, emergiram uma cobra preta, espessa e escorregadia, venenosa após a outra, cada uma com distintos globos oculares pretos e brancos rolando em suas cabeças. Em menos tempo do que um piscar de olhos, este lugar se tornou uma floresta de cobras negras, obscurecendo a terra e perfurando o céu. Com essas mudanças, a temperatura caiu drasticamente, e a área ao redor da fonte do esquecimento instantaneamente se tornou um mundo governado por gelo e neve. Pingentes de gelo estavam espalhados entre as densas cobras pretas, cobrindo-as com uma camada de branco cristalino. Jena já estava congelada, com partículas de gelo e pingentes de gelo se formando em seu cabelo loiro, rosto e em todas as suas roupas. Ao redor de Lumian, intensas chamas brancas com um tom azulado queimavam, mas essas chamas também congelavam rapidamente, com camadas de gelo cristalino se espalhando rapidamente. Para Lumian, bloquear por um breve momento foi suficiente. Ele ergueu a palma da mão direita, ativando a aura residual do Imperador de Sangue. O som de respingos se intensificou instantaneamente, e Jena, que já estava quase congelada e petrificada, perdeu a consciência imediatamente. Lumian sentiu a aura familiar de loucura e o frio mortal que emanava do taoísta do submundo. A água da fonte do esquecimento recuou para sua fonte profunda, puxando a sombra de Crismona junto com ela, fazendo-a subir e descer. Tanto a floresta de serpentes negras que preenchia esse espaço quanto o mundo de gelo que era frio o suficiente para ser quase insuportável até mesmo para um santo de sequência 3 se dissiparam. Tudo voltou ao normal. Jena gradualmente recuperou seus pensamentos, e quando a água da fonte começou a fluir novamente, ela ouviu a voz temerosa e odiosa de Crismona, cheia de xingamentos intensos. Não avance para a demônia da imortalidade. Não avance para a demônia do imortalidade. A figura da demônia de nível superior, parada perto da água da nascente, repetiu essas palavras, com sua voz estridente e aterrorizante. Vendo que o mundo de gelo e neve estava prestes a descer novamente, e cabelos grossos como cobras pretas venenosas estavam prestes a perfurar o chão em direção ao céu, Lumian puxou Jena 2 passos para trás. A figura de Crismona não mostrava mais nenhuma anormalidade, seus olhos estavam novamente vazios e inexpressivos. Como você se sente? Lumian também ouviu o que Crismona estava gritando, mas estava mais interessado em saber se a demônia pura tinha alguma sensação especial. Jena hesitou por 2 segundos e então se lembrou. É diferente do que eu senti durante um avanço. A atual lei de Crismona é mais como a demônia primordial. Não se trata de semelhanças de temperamento ou sentimentos, mas sim de que a malícia em relação a demônias fêmeas puras é quase idêntica, o tipo de malícia que pessoalmente estrangularia se a possibilidade aparecesse. Bem,
Ainda existem diferenças sutis, a malícia de Lady Crismona deriva mais do medo. Ela parece estar com medo de ver uma demônia fêmea pura de sequência 3. A Crismona aqui é um resquício de obsessão e malícia, para que se manifeste de forma mais direta e óbvia. Lumian assentiu, compreendendo, vendo dessa forma, não deve haver muitos problemas com demônias fêmeas puras avançando para a sequência 4. O perigo e o risco ocultos residem na reconciliação com a pessoa espelhada ao se tornar sequência 3. Lumian olhou para a figura de Crismona ao lado da fonte do esquecimento e disse pensativamente: qual era o relacionamento dela com sua pessoa espelhada? Escravidão, paixão ou reconciliação? Você suspeita que algo deu errado com Lady Crismona antes dela perecer? Jenna perguntou, virando a cabeça. Depois de ponderar por 2 segundos, Lumian disse: aquela que fica perto da fonte do esquecimento pode ser boa, mas quem sabe o que é aquela perto do pilar da noite de Crismona, na traer da 4ª época? Jenna assentiu solenemente. Vamos, não podemos mais nos comunicar normalmente. Lumian se virou. Ele então sorriu e disse: isso não é necessariamente algo ruim. A comunicação normal pode envolver instigação e engano, enquanto gritos semelhantes a xingamentos baseados em obsessão são mais autênticos. Com isso, podemos confirmar que não há perigos ocultos em avançar para a demônia do desespero. Enquanto falava, Lumian se virou para olhar o corpo de Crismona. Através da fina névoa cinza, ele viu a santa e bela demônia de alto nível continuando a vagar ao lado do olho da fonte que fluía com água clara, dia após dia, ano após ano, seu rosto pálido e transparente, seu olhar vazio e inexpressivo. De repente, Crismona olhou para eles. Desta vez, um medo inexplicável apareceu em seus olhos vazios. O brilho do medo desapareceu instantaneamente, completamente engolido pelo vazio sem fim. O que ela viu? Lumian murmurou enquanto voltava. Mas, estando apenas ele ali, Crismona não demonstrou nenhuma reação. Quando Jenna se juntou a eles, os eventos anteriores apenas se repetiram, sem nenhuma informação adicional obtida. Nesse ponto, Lumian e Jenna finalmente abandonaram o desejo de continuar investigando e deixaram a fonte do esquecimento. Reticências. Na manhã seguinte, na nova cidade de Prata, na base da torre, no final da escadaria manchada, em uma sala cheia de luz da manhã, fios de cabelo preto, várias plantas e cogumelos diferentes. Sob a supervisão do Senhor Sol, Lumian caminhou até a pilha de terra amarronzada e colocou as 2 mãos no enorme tronco da árvore, murcho e marrom acinzentado. Naquele momento, Lumian sentiu como se os padrões humanoides no tronco da árvore estivessem olhando fixamente para ele. 2 enormes flores vermelhas serviam como olhos. É melhor não exceder 2 minutos, ou efeitos aleatórios ocorrerão, lembrou o Alto Senhor Sol a Lumian. Lumian fez um som de reconhecimento e então aplicou força com as 2 mãos para puxar à força os restos mortais de Omibela, conhecidos como o presente da terra. Toda a nova cidade de Prata tremeu de repente, como se estivesse passando por um leve terremoto. A luz da manhã no quarto ficou mais forte, e os fios de cabelo preto, plantas e cogumelos ao redor começaram a crescer e se multiplicar em uma taxa visível. Lumian rapidamente colocou o presente da terra em um espaço especialmente alocado dentro da bolsa do viajante e então se teletransportou para algum lugar no mundo dos espelhos. A Madame Mágica, vestindo o antigo manto preto com estrelas prateadas, junto com Jenna e Franca, já estavam esperando por ele no escuro e negro reino dos espelhos. De acordo com o acordo com a Igreja do Conhecimento, Lumian e Jenna não poderiam ir para a cidade dos exilados por meios normais, mas a Igreja criaria uma lacuna no selo de Morora de alguma forma,
permitindo que eles entrassem usando o poder do mundo dos espelhos e seres de alto nível do caminho da porta. Consegui, disse Lumian de forma extremamente concisa sobre o resultado. A Madame Mágica assentiu, fazendo com que todas as estrelas prateadas em seu manto de bruxa se iluminassem. Um céu estrelado de sonho apareceu, e estrelas infinitas rapidamente formaram uma passagem. Cercadas por uma luz brilhante, Lumian e Jena chegaram instantaneamente à cidade dos exilados Morora, na praça em frente à catedral. Usando a autoridade de 001, Lumian reuniu criminosos graves o suficiente para atender aos requisitos do ritual, um mar de pessoas. Esses exilados já estavam por perto, como se aguardassem a chegada do ceifador. Sem perder tempo, Lumian disse rapidamente a Jena: finalmente, deixe-me lhe contar um fato. Jena já havia começado a espalhar a praga discretamente, usando a característica de Beyonder da demônia do desespero e o amuleto de sequência 5 dado por Franca. O que? Lumian disse seriamente: mesmo que você realmente se torne uma semideusa de sequência 4, não poderá fazer muita coisa quando o apocalipse chegar. Se você conseguirá proteger seus entes queridos e amigos é outra questão. Jena abriu a boca, mas não conseguiu refutar. Na verdade, ela entendia isso claramente, mas não estava disposta a aceitar. Você está em desespero? Lumian sorriu. Se está em desespero, então vá em frente e avance. Avance com esse desespero, com o desejo intenso de mudar essa realidade. Jena entendeu a intenção de Lumian, suspirou suavemente e disse com uma risada: droga, ainda bem que sou relativamente forte, caso contrário, eu definitivamente perderia o controle durante o ritual. Eu não diria isso a alguém que não é forte. Lumian não demorou mais e, confiando na conexão mística entre ele e 001, entrou diretamente no mausoléu subterrâneo. Jena se virou e olhou para os criminosos presos por comandos na praça. Seu olhar era como água, profundo e calmo, como se estivesse olhando para os vilões de sua vida passada e seus vários finais, tanto bons quanto ruins. Depois de um tempo, Jena caminhou pela multidão e saiu da praça. Isso era para garantir que os criminosos graves nas periferias também recebessem tratamento justo, sofrendo a mesma praga. Quando milhares de exilados apresentaram sintomas, ficando mais fracos em meio a tosses violentas, Jena pegou os ingredientes e começou a preparar a poção. Enquanto uma onda após a outra de criminosos caíam no chão, ela bebeu o líquido de um só gole. Assim que ela começou a avançar, a Madame Mágica usou a impressão mental previamente dada para transferi-la através do lindo céu estrelado e onírico para uma área no mundo dos espelhos envolta em uma fina névoa cinza. Contanto que o ritual fosse concluído e o limite de tempo não tivesse passado, o avanço poderia ocorrer em qualquer lugar, não precisava ser em Morora. Claro, isso pressupunha que a lacuna no selo ainda existisse e que a conexão de Jena com o ritual não tivesse sido cortada. Essa fina névoa cinza foi obtida por Franca através de uma oração ao Senhor Tolo, com o objetivo de enganar a demônia primordial e impedir sua observação. Durante o avanço de Jena, Lumian também chegou ao pico da montanha de cadáveres onde 001 foi plantado, ao lado de Manumão, que patrulhava para frente e para trás como fantoches de aço e soldados mortos-vivos, quase perfeito, como uma obra de arte. Com o tempo se esgotando, Lumian tirou diretamente o presente da terra da bolsa do viajante e plantou este tronco enorme e murcho no deserto. A mão abscessada, que estava caminhando, parou de repente, seus lindos olhos cristalinos e carmesim olhando para ela. Seu rosto, que estava quase no limite da beleza, se contorceu instantaneamente, com emoções como dor, ódio, malícia, prazer e zombaria transbordando. Ele abriu a boca e gritou ferozmente em Iotan,
Homem bela. Eu te amaldiçoou. Eu o amaldiçoou a morrer pelas mãos de seu descendente direto. Ponto.